Salve nação rubro-negra, ótima noite para vocês. Vamos para mais uma notícia do Flamengo, hein? Hugo Souza pode retornar ao Flamengo. Corinthians não pode contratar até 2026. Vamos ver o que o Vene Casagrande fala sobre isso. E o nosso Gerson também, que saiu sentindo a perna, tá bom, gente? Sentindo dores na perna. Vamos ver o que o Vene Casagrande apurou e os comentários do canal Sport Center também. Créditos para o Vene Casagrande e Sport Center. Vamos dar uma olhada aqui que ele está falando. Mais nada, eu vou. Quem sou eu para dizer como o torcedor deve ou não se comportar? Mas eu penso o seguinte: muita gente crucificando, criticando o Everton Araújo, que errou no lance do gol do Internacional ontem, aos 43 minutos, que acabou gerando o gol de empate do Inter, e com isso o Flamengo não conseguindo a vitória que estava muito bem encaminhada. Eu não acho que esse jogador ele tem que ser vaiado pela torcida. Isso aconteceu com o Lohan recentemente, um jogador que estava bem, fez umas partidas abaixo daquilo que ele pode apresentar e aí foi vaiado no Maracanã. Gente, o Everton Araújo estava fazendo uma partidaça. Infelizmente errou. Tudo bem, é o segundo erro dele aí que chama a atenção no time profissional do Flamengo. Naquele jogo contra o Vasco ele errou em não fazer a falta. Acho que ali não foi um erro, mas foi falta de experiência, digamos assim. E é um jovem. É óbvio que o Felipe Luiz vai dar um toque nele, é óbvio que o Felipe Luiz vai orientá-lo, é óbvio que ele vai aprender errando. Então, torcedor, põe a mão na consciência e, entre aspas, não queime mais um grande jogador que o Flamengo está lapidando para poder gerar bons frutos dentro e fora de campo futuramente. É o que eu penso. É um jogador que provavelmente será titular no domingo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. É o momento de dar apoio e não de vaiá-lo. Pelo menos é o que eu penso. Acho que vale a reflexão para vocês aí. Por exemplo, o Alcaraz ontem perdeu um gol feito. Um inacreditável Futebol Clube. Clássico. Não vejo ninguém criticando. E foi um erro que também atrapalhou o Flamengo, porque se ele tivesse feito, o placar estaria 2-0, o Inter poderia fazer esse 1 aí, pronto, o Flamengo poderia vencer. Então, eu não estou aqui chamando vocês para criticarem o Alcaraz, mas eu não estou vendo ninguém criticando o Alcaraz, tal como estão criticando o Everton Araújo. E sobre Gerson, que terminou o jogo lá botando a mão na perna, muita gente preocupada em relação a isso. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, publiquei o seguinte: sobre Gerson, embora a imagem tenha preocupado após o término do jogo contra o Internacional, está tudo bem com camisa 8 e não preocupa para o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então fica aí a informação, uma atualização. Na verdade eu estou falando isso porque tem muita gente me perguntando, me mandando mensagem sobre a situação do Gerson e eu estou aqui explicando para vocês. Outro assunto importante: o Flamengo divulgou o demonstrativo financeiro, o último, na verdade, demonstrativo financeiro de 2024, que corresponde aí, na verdade, ao terceiro trimestre do ano. No documento, o rubro-negro detalhou o investimento detalhado mesmo, assim, quanto foi exatamente cada reforço na última janela de transferência. E o Flamengo, segundo esse documento, investiu exatamente na última janela 166 milhões de reais e 438 mil, sendo 125 milhões de reais e 443 mil apenas em Carlos Alcaraz. Direitos federativos de Carlos Alcaraz e luvas deu 112 milhões e 334 mil. E o custo da intermediação foi de 13 milhões e 109 mil. O Gonzalo Plata superou a casa aí dos 30 milhões de reais no valor total. O Flamengo pagou exatamente 23 milhões e 858 milhões e 858 mil ao SAD do Catar, por pouco mais de 30% dos direitos econômicos e luvas do jogador. Os outros 6 milhões e 214 mil corresponderam aos custos com intermediação. Pois é. Já Alexandre e Michael, jogadores que chegaram livre, ou seja, o Flamengo não pagou pelo custo da transação, pagou ali, enfim, não teve compra de direito econômico, nada disso. A negociação pelo lateral Alexandre, que se tornou titular absoluto na posição,
custou 3 milhões e 230 mil, enquanto do Michael 7 milhões e 603 mil. Pois é, rapaz, chama atenção isso aí, custo de intermediação, luvas, enfim. Então, valor total, tá? Em milhões, 3 milhões e 230 mil Alexandro, Alcaraz 125 milhões e 443 mil, Gonzalo Plata 30 milhões e 72 mil e Michael 7 milhões e 603 mil. E aí eu faço o questionamento para vocês, o que vocês acharam dos valores? O Alcaraz, para deixar bem claro, é o jogador mais caro da história do Flamengo, ele se tornou o jogador mais caro. Ninguém tinha custado tanto quanto o argentino custou agora ao Flamengo. Me chama a atenção, vou ser bem sincero, e eu quero a opinião de vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje, dia 31 de outubro, quinta-feira, a FIFA puniu o Corinthians com transfer ban após dívida aí de pouco mais de 6 milhões de reais em relação ao Balbuena, ex-zagueiro da equipe. O time paulista, portanto, não pode contratar jogadores até o início de 2026. E o Hugo Souza tem chance aí de voltar ao Flamengo a partir da próxima temporada. Para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano e o Corinthians pode exercer a opção de compra dele no valor de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Com isso, 30 dias. E o Corinthians está enrolando já um tempão. Já poderia ter feito a aquisição do Hugo Souza de maneira à vista, tendo em vista que 800 mil euros, para quem não sabe, é um valor irrisório no futebol. 800 mil euros, qualquer clube, entre aspas, grande, tal como é o Corinthians, embora esteja devendo muita gente, mas 800 mil euros é um valor pequeno para um clube comprar um jogador do nível do Hugo Souza à vista. Ou seja, o Flamengo havia facilitado e muito a vida do Corinthians, mas o Corinthians ficou enrolando, não efetuou a compra. E com isso está impossibilitado de efetuar a compra agora do Hugo Souza. O Hugo Souza continua emprestado. E nos últimos dias teve gente entrando em contato com o Flamengo, demonstrando interesse em Hugo Souza. Sabe quem é? Eu apurei. É o Grupo City. É isso mesmo, que tem vários clubes nesse grupo, obviamente. Um deles é o Bahia, mas eu não tenho informação para qual clube seria a contratação dele, se seria para o Bahia, se seria, enfim, para outro clube. Obviamente não seria para o Manchester City, que é o principal clube desse grupo, mas eles têm clube na Bélgica, enfim. Mas o Grupo City está sim interessado em Hugo Souza e pode ser o futuro dele. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para conseguir a contratação de Hugo Souza, para se resolver junto à FIFA, e o Flamengo nada pode fazer. Eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo e essa pessoa falou muito franco comigo. Beleza, a gente tem que esperar o Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro. E por isso ninguém pode, entre aspas, fazer uma proposta agora. Ah, mas beleza, a proposta tem que ser no valor de 800 mil euros. Não, o Flamengo pode pedir mais. É porque esse valor está pré-estabelecido num contrato de empréstimo ao Corinthians. Como o Hugo Souza se valorizou, está muito valorizado no mercado, obviamente, o Flamengo pode pedir mais. E lembrando, esse valor do Hugo Souza é por 60% do Hugo Souza. O Flamengo manteria 40% dele. Então, é claro que o Flamengo vai pedir um valor maior caso negocie o Hugo Souza com outro clube. Mas antes, tem que esperar até o dia 30 de novembro, que é quando acaba o valor, a opção de compra do Corinthians para comprar Hugo Souza. Mas Grupo City seria uma boa para o Flamengo vender o Hugo Souza? Quero a opinião de vocês. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. Um sabor mais amargo ainda porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo um empate. Pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time
fez um grande jogo, num grande primeiro tempo, um grande primeiro tempo. Empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando. As duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. É muito rápido, o futebol é muito rápido. Amanhã vamos tentar, hoje, aliás, já tentar melhorar esse ambiente, esse estado anímico dos jogadores, porque tem uma final domingo na frente da nossa torcida e, obviamente, que todos eles querem jogar. Atualizando tabela, então, do Campeonato Brasileiro, a classificação de momento aí pra gente. O Botafogo na liderança, seguido de Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Virada de página, 11ª colocação para Grêmio, seguido de Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians e Atlético Paranaense. E a turma da zona de rebaixamento, Red Bull Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Fer, esse Inter e Flamengo, um jogo como a gente esperava, que entregasse muito dessas duas equipes, que vivem grandes momentos, né? Que a gente via ali os trabalhos também como estão num momento de crescente até, e entregaram um bom jogo, um empate que acabou sendo até dentro do que a gente viu, talvez o mais justo. Eu achei um dos melhores jogos dessa temporada no futebol brasileiro. Assim, o jogo fluiu, né? Um Internacional que vem com a melhor campanha do retorno, ali ao lado do Palmeiras, né? Muito tempo sem perder com o Roger Machado. E um Flamengo que cresceu muito coletivamente com o Felipe Luiz. Mesmo priorizando o jogo do fim de semana contra o Galo, na primeira partida da final da Copa do Brasil, desfalcado, o Flamengo teve bons momentos, principalmente ali no primeiro tempo, né? Um time que tinha mais a posse de bola, que tentava essa aproximação, o Gerson importante, o Varela importante ali pelo lado direito, né? Construindo uma vantagem com o Alcaraz. Mesmo mutilado, o Flamengo teve a bola do jogo para fazer o 2-0, né? Com o Alcaraz, que perdeu um gol inacreditável. E o garoto, Everton Araújo, que estava muito bem no jogo e é um grande achado, principalmente do Felipe Luiz, dando mais sequência para ele, já tinha oportunidades antes também com o Tite, acabou falhando, né, em um lance que ele teve espaço, tempo e a liberdade para dar o passe, segurou muito, perdeu a bola. O Internacional é um time muito intenso e no segundo tempo veio com essa intensidade para cima do Flamengo, roubou essa bola, Alan Patrick e Wanderson, gol do Ener Valencia. O Inter mereceu o resultado, né, mereceu buscar esse empate, até pelo que produziu na segunda etapa, com a qualidade do Alan Patrick, Wesley também atormentando ali pelo lado esquerdo. Então foi um jogaço. E eu vou fazer aqui um elogio que é raro, viu? A arbitragem muito boa. A arbitragem muito boa do Davi Oliveira de Lacerda, deixando o jogo fluir. Acho que, na minha visão, tem discussão, ele acertou nos lances capitais da partida. Acho que é muito o que você falou. Mostram duas equipes muito organizadas que estão brigando ali pelo G4. Pelo lado positivo, o Flamengo segurou a sua vaguinha, né? Mesmo muito desfalcado, ele não perdeu e está ali no G4. E o Internacional, acho que é um dos melhores times, né, da atualidade aí no futebol brasileiro, né? Desde que o Roger Machado encontrou esse padrão, o time está jogando muito.